sabe por quê, missionária? O Jacó chegou nesse ponto de confronto porque ele assumiu uma identidade que não era dele. E isso trouxe a ele muitas consequências negativas. Se você vive uma vida fantasiosa para alimentar um sistema, vai chegar um momento que você vai ser confrontado e Deus vai perguntar para você: quem é você? Qual é o teu nome? Olá, gente! Glória a Deus! Estamos novamente aqui no Resgatando Valores para trazer novidade do céu para você. É com muita alegria, uma satisfação imensa voltar aqui nessa mesa que promete. Não saia daí, não. O assunto hoje é um assunto maravilhoso, de extrema importância e necessário para os nossos dias atuais. Eu, Zilda Araújo, estou aqui com um convidado que já chegou. E ele chegou, meu Deus do céu, chegando. Glória a Deus, autoridade espiritual, tem o meu carinho, o meu respeito, já posso dizer que é nosso amigo de família, sua esposa Ju está aqui, seu filhinho, meu esposo, nosso diretor também, e eu estou muito feliz, é notório, né? Eu não sei disfarçar, porque Jesus, o principal, já está aqui nessa mesa, nessa reunião, porque o nosso objetivo, ó, até engasgando, isso é emoção, tá? De estar no Resgatando Valores para levar para você algo especial e único. Você não vai encontrar em outro lugar. Não é igual estar dentro da igreja, ainda que a palavra de Deus lida e explicada, mas de forma diferente. Já vou passar para você o tema. Nós estamos falando esse mês na psicologia cristã, e aonde o nosso convidado, lembra quem esteve conosco? Então, você já lembrou, né? Ele mesmo. Pastor Adriano da Silva Nunes. Ele pastoreia a Igreja Genuína ali na zona norte de São Paulo. Ele teve a semana passada e ele falou sobre maturidade, sobre decisões. E hoje ele vai concluir. Meu Deus, eu fiquei um pouco assustada e disse já para ele, não faça pergunta, porque a resposta é ele que sabe de todas. Eu volto a dizer para você que Deus não está calado, Deus continua respondendo. Ele foi lá no passado, ele é hoje e ele será eternamente. Deus é o grande resgatador de valores, porque ele investiu em mim e ele investiu em você. E esse investimento tem muito valor. E valor não tem nada a ver com preço, com isso aqui que é dinheiro. Jesus está aqui e quer resgatar seus valores. Enquanto eu não passo a fala, eu peço com muito carinho, gente, com muito carinho. Se inscreva no canal. Não só assiste, para um pouquinho, se inscreva aí, dê seu like, comente, diga o que você está achando do que está acontecendo aqui no Resgatando Valores. Comigo hoje, aqui no Resgatando Valores, pastor Adriano da Silva. É um prazer tê-lo novamente aqui, nesse momento com certeza, maravilhoso. Paz, missionária, Amém. a todos os nossos ouvintes. É um prazer, estivemos aqui a semana passada e foi forte. Foi, né? Eu saí daqui assim, o senhor quase me pegou. Só que não. Certamente nós estamos como Jacó, quando glória estava a no Deus. vale, no Val de Jaboque, e ele Jaboque. acordou daquela visão e ele disse: este lugar é terrível porque Deus esteve aqui. Glória a Deus. Então eu tive essa impressão de que realmente o Senhor nos visitou aqui. Glória a Jesus. E ele fará certamente novamente, porque aonde estiverem 2 ou 3, Jesus nos garantiu que ele estará no meio de nós. Estaria presente. Estará presente, então será assim também um prazer voltar a essa mesa e sempre que possível estaremos aqui. Ai, com certeza. Contribuindo já com o fico reino, assim. contribuindo. Campinas, Boituva, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Cláudia Carreira, meu beijo, meu abraço, que também está a caminho. E outras amigas maravilhosas que são aí de perto, que já esteve e as que vão vir também. Pastor Adriano, o senhor está no Resgatando Valor e o senhor fica muito à vontade para dividir comigo e com todos os meus inscritos, amigos aí. Você é tão importante quanto ele está aqui comigo. Então, não despreze. Por favor, continue, comente, compartilhe, dê seu like, diga aí de onde você está nos vendo. Um beijo bem grande para minhas amigas que mandaram uma enxurrada de mensagens essa semana. Eu não vou nem citar nome para mim não errar, mas eu estou muito feliz. Meu coração está reverberando gratidão a esse eterno Deus, que faz por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer.
Pastor Adriano, fica à vontade e o senhor pode começar da onde o senhor quiser. Hoje aqui a mesa é todinha sua e a Maravilha. palavra está com o senhor. Eu sei que ele está com uma vontade. Bom, nós construímos um pensamento sobre o que é a imaturidade, a transição para uma vida adulta. Falamos sobre decisões, né, que é exatamente essa evolução, saindo desse campo de imaturidade, partindo para um campo de decisões, em que nós assumimos, usamos o texto de 1 Reis, Sim. em que Davi, diante de Salomão, ele olha no olho do seu filho e fala: filho, seja forte, mas ser forte apenas não é o suficiente. Não lhe garante. Seja homem. Então, hoje nós vamos caminhar agora falando um pouco mais sobre autoconfiança, sobre o conhecimento, o autoconhecimento de si mesmo, porque uma pessoa autoconfiante é uma pessoa que confia em si mesmo. Se eu não me conheço, eu não tenho confiança nos meus passos, em quem eu sou, porque eu não me conheço. Então é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Ok. Então, o que eu quero já iniciar aqui pontuando é que nós estamos vivendo, missionária Zilda, um tempo em que as pessoas elas são valorizadas mais pelo seu CPF do que pelo seu RG. Verdade isso aí. Deixa eu sintetizar isso para nós Explica. compreendermos. Aplica O isso. RG fala da nossa origem. Quando nós pegamos a cédula de identidade de qualquer pessoa, seja de um bebê, porque agora os bebês também já têm Nascem praticamente a com cédula RG. de identidade, o RG. Ali atrás vai estar falando muito sobre a origem daquela pessoa. Na verdade, a nossa história está ali, né? Fala quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, qual é a nossa data de nascimento, quantos anos nós temos, muitas informações existem ali. Certo. A nossa nacionalidade. Já o CPF, ele fala sobre o que você tem. O CPF fala qual é o seu poder, revela qual é o seu poder aquisitivo. Então, nós estamos vivendo em uma sociedade em que o seu score ele é muito mais importante do que a sua origem. O seu score, o seu poder aquisitivo vale muito mais do que quem você é, qual é a sua filiação. Então, nesse ambiente, naturalmente, a identidade ela vai se perdendo. A identidade do ser humano ela vai se perdendo. Por esse motivo, a nossa geração ela está vivendo uma crise de identidade. Em que nós vamos e caímos para dentro das redes. Por quê? Nas redes, nós criamos o perfil que vende, o que é comercial. Na rede, eu sou músico e um período tivemos a oportunidade de gravar em estúdio. E lá dentro de um estúdio, o que regia era aquilo que é comercial, você precisa gravar. Porque se você gravar esse tipo de música aqui, não vai ser bem aceito. Então, da mesma forma, são as redes, entende? Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que se valoriza muito mais os seus seguidores de quem realmente você é, da sua verdadeira identidade. Muitas vezes, conhecemos pessoas pelas redes através de filtros apenas. A rede tem esse poder de filtrar. Por quê? O filtro ele cobre as imperfeições. E isso já é uma falta de identidade. Entende? De uma autoconfiança. Né? Exatamente. O caráter das pessoas. Então, conhecer a minha identidade não me traz recursos financeiros. As pessoas não querem saber exatamente qual é a minha filiação. Eles querem saber o que eu posso oferecer a elas. Entende? Então, eu sou aquilo que eu posso financiar. E essa já é uma desconstrução. E não conhecer a minha identidade me leva a viver uma vida fora do meu propósito. Vou de novo, para nós sintetizarmos isso. Não conhecer a sua identidade te leva a viver uma vida fora do propósito pelo qual você foi chamado. Ou pelo qual Deus nos formou para sermos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver Jesus Cristo, não é um apóstolo, é Jesus. Sim. Lá em Lucas 10, 18, eu quero aqui ler o primeiro texto para nós pensarmos. Jesus vai dizer assim:
em Lucas 10, 18. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus, ele está pregando, os discípulos questionam Jesus e ele diz, eu vi Satanás caindo do céu. Nós sabemos, queridos, que Satanás ele foi lançado na terra, correto? E eu estou falando sobre identidade, mas eu quero construir um pensamento aqui para nós pensarmos. Agora, abre em Apocalipse 12, verso 9, missionária. Uau. Olha o que o livro de Apocalipse vai nos mostrar. 12, diz assim, 12, né? 12, verso 9, isso. Uhum. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então nós temos Jesus e João confirmando o mesmo fato. Jesus disse, vi Satanás caindo. João está escrevendo dizendo, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ou seja, a serpente que Eva tem um diálogo no Éden, em Gênesis capítulo 3, é Satanás. É a mesma. É o mesmo, nós estamos falando da mesma pessoa. Embora lá é uma serpente que conversa com ela, mas João está dizendo a antiga serpente. Então nós sabemos que nós estamos falando de Satanás. Então Jesus diz, vi Satanás caindo, o João está dizendo, foi expulso a antiga serpente, o grande dragão, e ele engana todo mundo. Ou seja, ele e seus anjos foram lançados na terra. A terra, né? Exatamente, foram lançados à terra. Bom, partindo desses textos e dessa compreensão, nós podemos entender o quê? Que Satanás é um anjo fora do lugar. Ou seja, Satanás, o diabo, ele é um anjo que foi expulso do céu por rebeldia. E ele foi lançado na terra para enganar. Porque o texto está dizendo aqui. Sim. Certo? Ou seja, esse anjo que é Satanás e foi lançado na terra, lá em Gênesis 3, a Bíblia vai dizer que a serpente, ela tem um diálogo com a Eva, e ele vai apresentar a Eva uma teologia. A teologia do diabo, ou do anjo caído lá no Éden, é levar a mulher a sair da sua posição original. Ou seja, ele vai apresentar a mulher no jardim, vai se apresentar através da serpente e vai tirar a mulher do seu lugar original. Certo. Ou seja, um anjo caído fora do seu lugar convence a mulher a também sair do seu lugar de origem. É uma desconstrução de identidade. Uau. Certo? E a mulher fora do lugar, por sua vez, ela vai tirar o homem do seu lugar. Percebe que é uma cadeia de consequências. Uma abrindo a outra. Uma cadeia de consequências, uma desconstrução de identidade. Então, automaticamente, Satanás fora do lugar, a mulher fora do lugar, o homem fora do seu lugar, os filhos de Adão e Eva não dariam boa coisa. Concorda comigo? Já iam nascer, né? Fora consequentemente, já saíram fora do seu propósito. Então, os filhos também vão estar fora do lugar. Por isso que a primeira pergunta que Deus faz ao Adão, e eu mencionei a semana passada, está lá em Gênesis 3:9. Quando o texto lá em Gênesis 3:9, Deus diz assim, olha, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? Então, o que nós vemos aqui? Uma desconstrução nos arranca do nosso lugar de origem e automaticamente essa desconstrução afeta tudo à nossa volta. Sim. Entende? A mulher deu ouvido, o homem foi omisso e também comeu do fruto, e os filhos também não deram boa coisa, como nós usamos. Então nós precisamos entender uma coisa, missionária Zilda. Tudo que está fora do lugar vira demônio, ainda que seja anjo. E essa fala não é minha, eu aprendi com o pastor Juscelio de Souza. Tudo o que está fora do lugar vira demônio, ainda que seja anjo. Meu Deus. E aqui parece, só parece, né? Porque o diabo ele não constrói nada, ele só copia.
Parece que ele está ganhando território, porque ele, na verdade, ele Exato. está ganhando, né? Exato. Porque ele está desconstruindo aquilo que foi construído por Deus. Exato. E nós vamos ver até onde ele vai, né? Nós achamos que a nossa maior batalha é contra o nosso irmão, muitas vezes. A gente vai chegar lá na frente. Sim, Só sim, que o sim. apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, a nossa batalha não é terrena, é espiritual. Espirituais. Como é essa batalha que nós enfrentamos contra Satanás? A teologia do diabo no início é de desconstruir o que Deus falou. Tirar fora do lugar aquilo que já Tirar estava fora, no exato. Ou seja, o diabo trabalha modificando o que Deus falou. Porque quando a serpente ou o Satanás fala com a serpente ali no Éden, fala com a Eva, perdão, no Éden, ele desconstrói o que Deus falou. Deus disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Mas Deus não falou que ia morrer. Então é uma desconstrução daquilo que Deus falou. Então quando a minha identidade é distorcida, quando eu saio do lugar de propósito, eu começo a entrar em um lugar de crise existencial. Eu entro nesse lugar de crise existencial. Eu corro o risco de construir uma identidade baseado nos parâmetros que o sistema exige que eu esteja dentro dele. Se eu não for assim, se eu não for daquele jeito, se eu não for assado, eu não me encaixo, então não tem espaço para mim. Existe na teologia um princípio que pode nos ensinar muito aqui, dentro desse assunto, que é o princípio chamado de primeira menção. O que é o princípio de primeira menção? É assim, todas as vezes que você precisa ou necessitar de saber o real sentido de uma palavra, nós precisamos ir até uma primeira citação daquela palavra, que nós desejamos conhecer o seu real sentido. Então, utilizando aqui o princípio da primeira menção, a primeira vez, missionária Zilda, que a palavra medo ela vai aparecer nas Escrituras é em Gênesis 3:10. Isso. A primeira menção da palavra medo é em Gênesis 3:10. O texto lá diz assim, olha, o homem respondeu, ouvi tua voz. Era algo que o homem ouvia todos os dias. Após a queda, a voz de Deus ecoou de um jeito. Antes da queda, a voz de Deus ecoava do mesmo jeito. A diferença é que o Adão estava fora do lugar. Meu Deus. Olha só, ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Antes da queda, antes de Adão escolher ser a sua própria referência, porque a única voz que o homem ouvia no Éden era a voz de Deus. A única voz de referência que o homem tinha no Éden era a voz de Deus. Mas quando a Eva tem esse diálogo, porque o diabo foi lançado na terra e a origem dele é o engano, então ele quer distorcer o que Deus falou. Então, quando toda essa cadência de quedas vão acontecendo, a palavra medo vai surgir no contexto bíblico. E o que significa medo? Falando sobre identidade aqui. Medo significa estar fora da minha posição original. O pastor César fez conversas profundas por esses dias e ele também ministrou isso na igreja e o tema do Conversas Profundas foi Deus não desmarca encontros. Uau. Por quê? Porque antes da queda, todos os dias Deus tinha um encontro com o Adão no Éden. Depois da queda, Deus estava no mesmo local, no mesmo lugar, foi ele que saiu. no mesmo horário. Quem estava fora do lugar era o homem, se escondendo. Né? Então, em Gênesis 3, nós vamos perceber que a primeira menção da palavra medo, ela é constituída através do momento em que nós saímos do lugar. E quando eu saio do lugar, eu perco a minha origem, eu perco a minha identidade. Deus estava no mesmo lugar, no mesmo local, na mesma hora, para se encontrar com o homem. Mas a palavra dele é o quê? Ouvi tua voz, mas dessa vez eu tive medo. Por isso eu me escondi. Então, essa é uma desconstrução. Um anjo caído fala o coração de uma mulher que fala o coração do seu marido,
consequentemente, seus filhos também se tornam uma desgraça, sem a graça, porque a palavra desgraçado significa sem a graça de Deus. Então, uma consequência de erros leva a humanidade a se perder. Nós, biologicamente, herdamos essa cadência pecaminosa. Por um homem entrou o pecado no mundo, a Bíblia diz. Então, falando sobre identidade, eu quero citar aqui mais um texto. Lá em Gênesis 32, 27, tem um texto que me fez pensar muito por esses dias. Gênesis 32, 27. E o texto lá diz assim, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse texto é o momento em que o Jacó ele se encontra com Deus e ele está no Val de Jaboque e passa toda a sua família adiante, toda aquela história. Ele tem a visão da escada com a ponta no céu e encostada na terra e anjos subindo e descendo. E esse é o diálogo entre Deus e o Jacó. Só que aqui, Deus lança uma pergunta para o Jacó. Qual é o teu nome? Porque fica aquela luta, né? E ali é uma teofania em que o próprio Senhor está ali, o próprio Jesus está ali lutando. E a palavra aqui, né? Lutaste com Deus. Então, a gente testifica isso, que é o Senhor ali. E chega um certo momento da luta, da noite, Deus vira para ele, né? E lá ele não desiste, exatamente. né? E Deus diz para ele, qual é o teu nome? Quem é você? Porque quando alguém pergunta, missionário Zildo, o teu nome, aí nós voltamos no que eu iniciei dizendo. A pessoa está querendo saber a sua origem ou o seu poder aquisitivo. Ele queria saber a origem. Deus queria saber a origem. Deus não queria saber se Jacó tinha 10 cabritos, 20... Não, Deus queria saber a origem. Quem ele era. Com quem eu estou falando. Isso. Com quem eu estou falando? Porque Deus, ele é especialista em resgatar em nós a nossa identidade. Jesus trabalhou isso na vida dos discípulos. Jesus conhecia a cada um. A Bíblia diz que Jesus ele passa uma noite inteira orando. Sim. No monte. No monte orando. Sim. Isso é vida de crente. Quando ele desce, ele escolhe 12 homens. E ainda assim, um entre eles era o Judas. Entende? Então nós precisamos, já que eu entrei nesse assunto, nós precisamos tomar muito cuidado com o Deus me disse. Ui. Porque debaixo de oração, é verdade. Debaixo de um ambiente preparado para ouvir a voz de Deus, o pastor Adson Belo, um pastor que eu gosto muito e aprendo muito com ele costuma dizer assim, é só fazer uma conta básica. Se dentro de 12 discípulos havia um Judas, é só somar. 12, um Judas. 24, 2 Judas. 36, 3 Judas. Ai, gostei dessa matemática. É só fazer uma conta prática matemática. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, Jesus, em um ambiente de oração, ele passa uma noite inteira orando e ainda assim tinha o Judas no meio. Quando o Jacó escuta de Deus qual é o seu nome, Jesus, aqui, de uma forma teofânica, não estava perguntando para ele o que você pode comprar. Mas a nossa geração é regida pelo que nós podemos comprar. Quando alguém pergunta o teu nome, ela está perguntando quem é você na fila do pão. Qual é o seu poder aquisitivo? Mas o que Deus quer resgatar em nós é a nossa identidade. Nós estamos falando sobre autoconfiança. Isso. E às vezes esse termo pode soar como... Ah, não, isso aí é mais do evangelho coach. Não. O próprio Deus é o maior interessado em resgatar a nossa identidade. Entende? Então, quando o Jacó responde, Jacó, Deus, ele ouve nitidamente, qual é o seu nome? Jacó. Então, o texto continua dizendo no verso 28, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens
e prevaleceste. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós lemos esse texto e eu já li ele por várias vezes, já ouvi ministrações, mas sabe quando você percebe que tem algo a mais que Deus quer nos ensinar? Sim, sim. E aí eu fiquei, remoendo esse texto, lendo e relendo. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós podemos encontrar alguém que sofria com algumas crises de identidade. Ele oscilava, né? Ele oscilava. Sim. Culpa dele? Em partes, Em sim. parte, sim. Porque nós Outras, temos a não. nossa responsabilidade humana. Em Isso. outras, o rei bebê, que falamos a Aham. semana passada, Aham. lembra? Não tinha Foi sido alimentado, resolvido. Isso. né? Então, ele tem algumas crises. Por quê? Porque, de uma certa forma, ele está dentro de uma casa disfuncional, embora o seu pai Isaac faz parte da tríade patriarcal de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Isso. mas uma casa disfuncional. É só a gente ler Gênesis 30. Quando o Isaac vai abençoar o pessoal lá, toda a sua turma, ele vira para Rubem e fala: você, cara, é o mais excelente. Isso. Você é o meu Top. vigor, toda a minha Uhum. força. Mas você desonrou a cama do seu pai. Então a gente percebe que o Jacó está dentro de uma casa disfuncional. E aí, ele tem alguns problemas de crise de identidade, está meio perdido. Mas nesse momento aqui, Deus está mudando o nome dele. Porque ele não estava tendo a confiança absoluta de quem ele era até o momento. Por isso que eu lendo esse texto, eu percebo que ele está oscilando aonde eu estou ou para onde eu vou. Mas ele tinha dentro dele uma decisão. Exato. Ele foi amadurecendo com todas as dificuldades que ele enfrentou dentro dessa casa, que era uma casa, que nem o senhor disse, disfuncional, aonde oscilavam ali o pai, mãe e todos os quanto o frequentava. Mas teve um momento, nesse momento que ele vai ali lutar com o anjo, percebe que ele tem uma decisão dele, que eu não vou soltar. Né? Exato. Ele tem uma decisão ali. Então, a autoconfiança dele estava em jogo. E ele precisou se decidir, por isso que eu acredito que Deus se revela e muda o nome dele, porque vê em Jacó uma confiança absoluta, que eu quero entender hoje aqui. Isso eu estou conjecturando, que não está dentro da Bíblia. Eu quero entender que Jacó aqui, ele tem aquela virada de chave. Exato. Ele entende que ele não está lutando com um ser qualquer. Exato. E nessa virada de chave, une aquilo que está dentro dele com aquilo que está com ele, que é Deus que está naquele momento na luta. Exato. Então, a partir de hoje aqui, Deus muda ali o nome dele, aonde ele passa a ser um homem Sim. de autoconfiança. E o Jacó, eu citei Gênesis 30 e também eu quero citar Gênesis 49, porque Gênesis 30 é um momento em que acontece um reboliço dentro da casa do Isaac. Tá? Gênesis 49, o Jacó está no final da sua vida. Então, quase morrendo, né? Leia Gênesis 30 à luz de Gênesis 49, que aí a gente vai compreender o que eu estou falando. Perfeito. Sobre essa disfuncionalidade da casa do Isaac aqui e, consequentemente, da vida dos filhos também. Mas sabe por quê, missionária? O Jacó chegou nesse ponto de confronto porque ele assumiu uma identidade que não era dele. E isso trouxe a ele muitas consequências negativas. Primeiro, se a gente lembrar, tem o episódio, alguns capítulos anteriores, de ele negociando com o seu irmão a primogenitura. Ele está dentro da casa da mãe. Talvez a gente fale sobre isso um pouco mais lá na frente. Ele precisa fugir de casa porque o seu irmão quer matar ele. Entende? E agora ele se encontra com Deus. Então a gente percebe que uma desconstrução no caráter, Tá ou um desvio de caráter, por tentar assumir uma identidade que não é sua, te leva a um lugar de confronto. E esse confronto chega para todo mundo. Chegou para mim, chegou para a irmã e chegará para você que está nos ouvindo. Não dá para fugir, né? Se você vive uma vida fantasiosa para alimentar um sistema, vai chegar um momento em que você vai ser confrontado e Deus vai perguntar para você: quem é você? Qual é o teu nome? Chega a ser assustador, entende? Né, pastor? Porque o Jacó precisou chegar nesse momento. Porque foge daqui. Não pode descer para o Egito, não pode ir para tal terra, porque o seu irmão está perseguindo ele. Aí chega um momento que a Rebeca fala para ele: filho, é o seguinte, vai embora. Vai embora, porque se você ficar aqui, você morre. Você vai morrer.
Então, o que me chamou a atenção e eu quero pontuar aqui, e acho que talvez lá na frente a gente volte um pouco a falar sobre essa disfuncionalidade dentro da casa de Isaac, mas Deus diz ao Jacó assim, como um príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevalecestes. E, a grosso modo, o que significa ser um príncipe? Foi aqui que o Espírito Santo me pegou. É mesmo? O que significa ser um príncipe? Ser príncipe significa ser filho de um rei ou de uma rainha. Ser príncipe significa aquele que pode um dia se tornar rei, mas ele não é rei. Uhum. Ser príncipe significa um indivíduo que faz parte de uma família real. O que Deus está dizendo para o Jacó é, como um príncipe, agora sim, reconhecendo a sua identidade, porque quando Jacó reconhece e diante de Deus confessa, quem é você? Eu sou o Jacó. Quando o Isaac pergunta, quem é? Quando ele se fantasia de Esaú, assume uma outra identidade que não é dele, o seu pai, o Isaac, pergunta, quem é que está aqui? O Jacó diz o quê? Eu sou Esaú, pai. Mas aqui Deus está falando, Jacó, quem é você? Ou, quem é você? Qual é o teu nome? Eu sou o Jacó. Aqui, quando Deus diz, como príncipe prevalecestes, Deus está dizendo, agora você entendeu. Agora você, com atitude nobre, de verdade, de quem reconhece a sua identidade, agora eu mudo seu nome. Que a confiança... Oh, meu Deus! Agora eu mudo seu nome. Por quê, missionário? Essa declaração de Deus sobre o Jacó contém uma revelação poderosa, né? Porque enquanto Jacó vivia uma vida pautada nos padrões que o sistema exigia, porque o que levou o Jacó a se fantasiar de Esaú? O conselho da sua mãe, a influência da sua mãe. O Jacó ainda fala, mãe, se eu fizer isso e meu pai não me reconhecer como meu irmão, ao invés de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. E a mãe fala o quê? Que essa culpa caia sobre mim, filho. Então, assumir uma outra identidade é entrar em um lugar de correr riscos. Assumir uma outra identidade e perder a sua própria identidade me leva a viver uma vida disfuncional e eu vou precisar ficar fugindo o tempo todo. Gera muito sofrimento. Gera né? sofrimento. É como ser um leão aprisionado em uma jaula que está com os portões abertos. Meu Deus. Porque você não consegue sustentar isso. A longo prazo. A longo prazo. Porque você tem que criar, fantasiar e aí mentir. Passar por cima das suas origens. Exatamente, entendeu? Esconder de verdade quem você é. Então, enquanto o Isaac pergunta o nome dele, né? Eu quero ler o texto aqui, eu não gosto de citar apenas o texto. Lá em Gênesis 27, 19, diz assim, olha. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Olha isso. O Jacó assume uma outra identidade dizendo, eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como disseste, levanta agora e come da minha caça. A caça não era dele. Era a caça necessária ali era a caça do seu irmão. Mas ele e essa disfunção faz isso com a gente. Me faz desejar ter o que a pessoa tem ou desejar que ela não tenha o que eu não tenho. Isso é muito profundo. Quando Deus diz assim, olha, mas agora eu vou mudar o teu nome, ó Jacó, porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Deus está dizendo assim, olha, um príncipe não é rei. Um príncipe faz parte de uma família real. Um príncipe é filho, é herdeiro de um reino. Assumir a minha identidade própria, ou a minha identidade, e eu ter confiança nela, como dentro do tópico que a gente está trabalhando aqui. Confiança. Exatamente. É saber que eu sou filho. Porque a disfuncionalidade na mente do Jacó levou a ele a querer assumir a identidade do seu irmão. Porque sobre a vida do seu irmão havia uma promessa maior do que a vida dele. Mas Deus
e se encontra com ele. A inveja, né, pastor? Exatamente. A inveja toma conta daquele espaço do Exato, coração porque dele. o interessante, você sabia, missionária, que a inveja não significa eu querer ter o que você tem? Uhum. Isso é cobiça. Desejar o que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, é cobiça. É o que o decálogo, ou quando Deus estabelece as leis, em Êxodo 20, Deus fala, não cobiçarás a mulher do próximo, o carro, a casa do próximo, entende? A inveja é muito mais maligna do que nós entendemos. Porque a inveja é eu desejar ter, ou é eu desejar que você não seja feliz. Porque eu não sou feliz. Eu não tenho a felicidade, mas eu desejo que você não tenha também. E é maligno, Isso né? é maligno. Um sentimento maligno, extremamente Exatamente. diabólico. E a inveja é um espírito, né? Que a palavra de Deus vai dizer que ela corrói os ossos. Exato. E só consegue distinguir, só consegue ver, perceber o invejoso quem tem o Espírito Santo de Deus e o espírito do discernimento, Exato. né? Que não é o caso aqui de Jacó, seja, que estava com inveja do seu irmão, Exato. né? O Esaú. Mas, enfim, aí ele vai correr todo esse risco por falta de confiança. Exato. Porque, olha, quando Deus diz ao Jacó, como o príncipe você prevaleceu, o que Deus está aprovando é a atitude dele em reconhecer. Ele estava todo errado. O Jacó está no Val de Jaboque todo errado. Fugindo, porque mentiu, sem nada, com a sua família, com um cajado apenas. E aquele cajado não era dele, era do seu tio Labão. Isso. Porque ele conquistou nas terras de Labão. Isso. As ovelhas que ele tinha, ele conquistou lá. Então, a gente vai perceber que ele está ali sem nada. Então, quando Deus pergunta para ele qual é o teu nome, Deus não está perguntando o que você tem. Porque eu sei que você não tem nada. Quem ele era realmente. Eu quero saber qual é o teu nome. Eu quero saber se você entendeu que não vale a pena assumir a identidade do outro para querer conquistar o que o outro tem. Porque o que rege uma casa, o que rege um reino, é que esse reino é governado por um rei. E todos os filhos têm o mesmo direito, a mesma herança. O que Deus diz ao Jacó é, como príncipe você prevaleceu. Agora sim, Jacó, você entendeu que não vale a pena. Eu vou mudar o seu nome, porque você agora entendeu que você tem o mesmo direito que o seu irmão de receber a herança. Ah, ele tem a bênção da primogenitura, e um detalhe importante da bênção da primogenitura era que o primogênito tinha o direito de receber o dobro, a parte dobrada. Então, missionária Zilda, não conhecer a minha identidade de filho, e o que eu quero trazer aqui é exatamente isso. A desconstrução da nossa autoconfiança está em quando eu não reconheço a minha paternidade, a minha filiação em Deus. Aí eu vou começar a achar que o reino de Deus se move por disputa, por quem é o maior. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Porque a própria Bíblia vai mostrar que Deus chama o Jacó de o meu primogênito. Mas o primogênito da família de Isaac não era o Jacó, era o Esaú. Mas no coração de Deus, aos olhos de Deus, o Jacó era primogênito. Entende? Então, não conhecer a minha identidade de filho me faz viver uma vida baseada na comparação. Eu costumo dizer que a comparação, ela não é justa. A comparação não é justa. Ou seja, me faz viver uma vida baseada na competição. Eu quero ser maior, eu quero a bênção do meu irmão. Entende? A motivação do coração de Jacó qual era? Me dá a bênção da primogenitura, pai. Levanta, come do meu guisado e me dá a bênção, para que a tua alma me abençoe. Então é essa motivação. Me faz viver uma vida baseada na competição. Não conhecer a minha identidade de filho me levará a viver uma vida desejando ter o que o meu irmão tem. Entende? Sim. Desejando ter o que o meu irmão tem. Ou desejando que ele não tenha o que eu não tenho. Porque isso é o que nós estávamos falando, que é maligno. Imagina, eu não sou abençoado, então que ele não tenha também. Eu não consegui conquistar a minha independência financeira, que ele não conquiste também. Isso é maligno. Então nós podemos enxergar essa malignidade presente na vida do Caim e do Abel.
Lá em Gênesis No 4:9. início, No exato. início. Então a gente vai perceber que a gente está aqui em Gênesis agora, falando de um dos personagens da tríade patriarcal, mas o mesmo sentimento agiu no primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia. Vamos ver isso? Vamos. Olha só, olha o que o texto diz lá em Gênesis 4, verso 9. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Louvado Ai, que seja o gostoso que Senhor. está aqui. Deus está aqui, meus irmãos. 4:9. 4:9. Olha o que o texto diz. Eu vou ler o 8 para efeito de contexto. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois maldito por toda a terra você será, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. O sentimento de alguém que não tem certeza ou conhecimento da sua identidade pode fazer. O que o texto está dizendo é que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Mas você percebeu que no verso 8 o texto diz que a iniciativa partiu do Abel? Uhum. Na verdade, perdão, a iniciativa partiu do Caim, porque o texto diz, olha, no verso 8, e disse Caim a Abel, Ele o seu que irmão, começa a fala. vamos ao campo. Ou Isso. seja, o que estava acontecendo ali, para nós entendermos aqui? O homem cai, peca, o Senhor coloca os querubins para guardar o jardim e o homem perde o acesso ao jardim. Depois de um tempo, a Bíblia vai dizer que eles têm o Adão e a Eva, lá em Gênesis 4, o homem conhece a mulher e eles têm Caim e Abel. De uma forma disfuncional, porque a serpente fora do lugar convenceu o coração da mulher, que convenceu o coração do homem, e agora a consequência também vai passando. Uma continuidade de erros vai acontecendo. Sim. Então, o que acontece aqui? A iniciativa parte do coração do Caim. Mas quando ele chega diante da presença de Deus, eles chegam para oferecer a sua oferta. Sacrifício, Ou seja, né? nós estamos falando, missionário, de um ambiente de culto, certo? Exato. É o primeiro ambiente de culto que a Bíblia relata aqui. Porque eles falam, vamos oferecer uma oferta ao Senhor. Se oferece oferta em um ambiente específico, no altar, louvando a Deus. Então, Exato. dois irmãos estão diante do altar para oferecer sacrifício a Deus. Para oferecer a sua oferta. O melhor que eles tinham. E aí, o Caim entristece o seu coração porque Deus recebeu a oferta do seu irmão Abel e se agradou dela, e a dele, Deus não se agradou. Olha só, estar fora do lugar gera em mim medo. Gera medo de não ser aceito. Estar fora do lugar gera em mim medo de perder a minha posição ou o meu cargo. Tudo a ver na psicologia cristã. Entende? Estar fora do lugar me faz não saber o que significa ser irmão. Nós sabemos o que nós aprendemos e pastores pregam, e eu sou um pastor que prego sobre o reino, sobre a igreja, sobre família, sobre os princípios do reino de Deus, sobre a glória de Deus. Mas se tem uma coisa que nós cristãos precisamos aprender, é o que significa ser irmãos. Glória a Deus, que é muito importante, né? Sabe por que eu falo isso? Nós às vezes até falamos, mas nem entendemos Não o que nós sabemos estamos exatamente a falando. primeira menção, o que significa isso. É. Porque, olha, em Gênesis 3:9, eu mencionei, dei uma pincelada aqui a semana passada, que Deus faz a Adão uma pergunta, né? E a gente está tratando sobre Onde isso tu novamente. estás? Exato, Deus diz ao Adão, onde você está? Deus chega para o Jacó e diz, Jacó, quem é você? Ou, quem é você, cara? Adão, onde você está? E o lindo disso tudo é que Deus sabia
Porque Deus sabia, ele sabe sempre, Exato. ele é onipresente, onisciente Onipotente. e onipotente, Exato. né? Mas ele queria ouvir da boca do Exato. indivíduo. É como se o Adão estivesse se escondendo, como o meu filho que um dia, brincando de esconde-esconde. 3 anos de idade, brincando de se esconder da mãe dele, foi e ficou dentro do armário. Ele ficou dentro do armário, encostou as portas, mas os pezinhos dele estavam para fora. Ela sabia onde ele estava, Exato. mas estava gritando. Quando Deus se apresenta no jardim, manifesta ali a sua presença para o encontro com Adão, ele está vendo, mas Deus faz questão de perguntar: Adão, onde você está? Agora em Gênesis 4:9, Deus faz uma outra pergunta. Então a primeira é: onde você está? A segunda é, em Gênesis 4:9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha isso. Por quê? Está fora do lugar, rouba de mim a minha verdadeira identidade de ser filho. E quando eu perco a minha verdadeira identidade de filiação e não compreendo a paternidade de Deus sobre mim, eu vou viver em um ambiente de culto, disputando qual oferta é aceita e qual oferta não é aceita. Isso é muito grave. E é lamentável, né? Porque se eu não tenho resposta para a primeira pergunta que Deus faz, onde eu estou, certamente eu não vou ter a resposta da segunda. Porque se eu não estou no lugar do propósito, se eu estou distante de Deus, eu vou viver uma vida de competição. Eu vou viver uma vida onde eu olho para o meu irmão e falo: cara, ele adorou melhor do que eu na oferta, no dízimo, no ministério de louvor. A gente vive uma vida de disputa, seja como eu vi que você mencionou que tem muitos irmãos que nos seguem, que não são cristãos. Às vezes, essa falta de identidade está dentro do seu ambiente de trabalho. Está no seu ambiente familiar. Que os irmãos de sangue não se entendem também, porque o rei bebê está gritando dentro deles. Entende? Cada um quer um espaço. Então, o nosso assunto de hoje está totalmente linkado ao nosso assunto da semana passada. Sim, a autoconfiança. É uma construção da nossa vida. E é que é um perigo da dependência emocional, porque isso vai gerar. Exato. Futuramente, né? Isso aí vai não tem como não passar por isso. Exatamente. Porque a gente percebe, né, entrando nesse ponto da dependência, que automaticamente essa herança que está sobre Caim e sobre o Abel, porque eles são filhos dos mesmos pai, mesma mãe. Exatamente. É genética. Entende? Essa desconstrução, ela acontece, e se nós, novamente vou dizer, não entrarmos no lugar de rendição, isso vai sendo... E aí, alguns irmãos, algumas igrejas, eu quero ser muito respeitoso aqui no que eu vou dizer, sim, mas um dos nossos trabalhos tem sido essa desconstrução de teorias erradas que têm sido implantadas no seio da igreja. Falando sobre isso aqui, alguns irmãos vão falar: tá vendo? Isso aí é maldição hereditária, que entrou na história da humanidade através do Adão, porque pecou, passou para Caim e Abel, e todos nós vivemos essa hereditariedade. Não, meus irmãos, entenda uma coisa. O caminho é a cruz. Toda maldição foi paralisada pela cruz. Essa história de que e aí a gente vai entrar aqui na questão da dependência emocional. Pessoas doentes, através da dependência emocional, usam o artifício de responsabilizar o outro, porque é mais fácil, não é? Passar responsabilidade para o outro. Exato. Dói menos em mim. Porque é mais fácil eu pegar o texto lá em Levítico 20 e dizer: não, que Deus visitará o homem, a iniquidade do homem, do homem nos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem o teu nome, e nós usarmos o contexto e dizer assim: olha, isso aí é maldição hereditária, porque Deus disse que visitaria, só que o contexto ali não é maldição hereditária, consequência familiar. O contexto ali é um contexto de idolatria. É um contexto de idolatria. Quando a gente chega no Evangelho de Ezequiel 18, eu quero abrir esse texto.
acho importante nós citarmos. Ezequiel 18. Eu não preparei ele aqui, mas vamos lá. Enquanto o pastor vai localizando o livro do Ezequiel 18, eu quero pedir carinhosamente para você se inscrever. Não só assista, se inscreva no canal Resgatando Valores. Dá seu like aí. Comente conosco o que você está sentindo, o que você gostou do que o pastor Adriano veio aqui dividir conosco na mesa. Faça aí seu comentário. Também faça seu pedido de oração. Você acha que nós íamos parar aqui despreparado? Não, nós oramos. E temos uma equipe preparadíssima, intercedendo pela minha vida, pela vida do Filho de Deus, que é servo também, e pela vida de todos vocês que estão aí do outro lado, torcendo que algo bom venha acontecer na sua vida também. Resgates valorosos podem acontecer. O pastor já Amém. abriu o texto, Já. né? Ok, pode Olha ler. só. Ezequiel 18. Deixa eu só localizar o versículo. O verso... Deixa eu ver aqui, é uma posição para mim não atrapalhar o produtor depois. Uhum. Olha só. Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão somente como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele não está transferindo a responsabilidade para ninguém. Exato. Está dizendo que todas as almas é dele. Porém, a que pecar, não é o que a mãe pecou, Exato. não é com o filho, é a que pecar. Quer ver? O 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará. Queridos, o texto não precisa de exegese, hermenêutica. Está explícito. Está explícito aqui, ele é explicativo. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Glória Acabou. a Deus. A alma que pecar, esta morrerá. Só que é mais fácil, missionária Zilda, Sim. a gente transferir a responsabilidade. É mais fácil eu dizer, não, a minha vida está desse jeito, aprisionada. É claro, cientificamente, queridos, é comprovado que uma mulher, quando ela, durante a sua gestação, ela consome entorpecentes, seja álcool, seja cocaína, seja maconha, geneticamente, porque isso vai para o sangue da mulher. Transfere, né? É transferido biologicamente para a criança. Então, é comprovado cientificamente que essa criança ela terá a tendência a ter esse tipo de vício, esse tipo de aprisionamento, entende? Só que o problema é que nós pegamos textos fora de contexto, e a teologia vai dizer isso, que um texto fora de contexto é pretexto para que uma heresia seja construída. Porque a heresia, ela sempre vai começar a partir de um texto. Toda heresia começa a partir de um texto correto. Porque a Bíblia, ela foi escrita e inspirada. Mas a nossa compreensão e distorção dela nos leva a chegar ao ponto de uma heresia. Então, dizer, é uma maldição hereditária, é uma dependência emocional, porque minha mãe pecou, meus avós, é mais fácil, né? Mas, pastor, não fugindo desse assunto, já teve algumas pessoas que participaram comigo e teve algumas situações, né, que vem sendo repetitivo dentro do lar. Sim. Por exemplo, tem uma família que a avó não conseguiu ficar casada, a mãe também não, a filha também não. Isso é o que, então, se vem repetindo. O pai é um beberrão. O avô foi, o pai o filho está sendo, e isso, algumas pessoas dizem que é hereditária. Exato. Maldições hereditárias que têm que ser quebradas. quebradas. Alguns afirmam até que são espíritos familiares que estão agindo. Olha, uma coisa, missionária, é isso que nós estamos falando. A continuidade de um erro. A continuidade de um erro. Sim. Outra coisa, por que a gente opta por dizer que é uma hereditariedade? Porque nós fugimos da nossa responsabilidade.
Porque o erro pode permanecer até que eu queira continuar com aquele erro. Exato. Se eu falar, fulana fez, eu não sou obrigada a fazer. Por exemplo, eu É uma decisão? vou usar o meu exemplo. O meu pai morreu com câncer na garganta por ter início de cirrose e era alcoólatra. Eu sou o mais novo de 5 irmãos. Certo. Chegou um período na minha família que eu olhei meus irmãos com filhos e sem estabelecer uma família. Filho com um, filho com outro. Meus irmãos aprisionados no vício das drogas ou no alcoolismo. E na igreja que eu fazia parte, o nosso pastor, ele ensinava, olha, bate a mão no peito e diga assim, a partir de mim, só bênção. Glória a Deus. E essa palavra começou a entrar dentro de mim. A partir de mim, só bênção. Você não precisa repetir a história de fracasso dos seus pais. Eu falei, cara, mas o meu contexto, a minha minha volta está me impulsionando. Eu levantava o colchão, porque minha mãe dizia, olha, eu vou trabalhar, você vai para a escola, quando você chegar eu quero a casa arrumada. Se eu chegar e a casa não tiver pelo menos a louça lavada e as camas forradas e o chão varrido, né, você vai se ver comigo. Amém, sua mãe. Porque eu também dava umas delegações assim para os filhos. Só tem homem em casa, então Exato. que ajudem. E daí? E aí um dia eu fiz uma oração na sala da minha casa. Falei, Deus, eu não quero repetir a história dos meus irmãos, não. Se aquela palavra que o pastor está mandando eu repetir lá na igreja for verdade, que a partir de mim seja só bênção. Glória a Deus. Novo ainda, com 12, 13 anos. Na verdade, não. Quando eu conheci a pastora, eu tinha 15 para 16 anos, então foi com essa idade. E isso começou a entrar dentro de mim, sabe? Eu, dentro da minha casa, quando eu levantava a cama, o colchão da cama do meu outro irmão, tinha todas as séries da Playboy. De uma cama, na cama do outro, levantava o colchão, tinha cachimbo de crack. Era esse o contexto. Se fosse no armário, tinha bebida. Mas um dia eu decidi não repetir a história. Então essa história de que Glória é a Deus. maldição hereditária, não é verdade. O texto está dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não herdará a iniquidade do pai. Eu falei, se eu sou filho de Deus agora e me encontrei com Jesus, eu não vou repetir a história do meu pai. Isso. Que abandonou minha mãe, embora, na verdade, o vício arrancou ele dentro de casa, para que eu repita essa história. Eu não quero, a partir de mim só bênção. Se os meus irmãos, nenhum deles casaram da forma correta, eu vou me casar virgem. Glória a Deus. E nós assumimos um relacionamento, namoramos 3 anos e 6 meses. 3 anos de namoro, 6 meses de noivado, e nos casamos, e no altar entregamos para o pastor que nos abençoou a aliança, o anel do compromisso que nós tínhamos, em nos mantermos puros, sem termos relação sexual até o dia do casamento. Então, o problema é assim, missionário, que se a gente for ficar ensinando que existe maldição hereditária, a gente vai ter que ensinar a bênção hereditária também. E é Concorda? poucos que falam sobre a bênção Exatamente. hereditária. Então, assim, maldição hereditária, queridos, não existe. Toda maldição paralisou na cruz. O que, respondendo a sua pergunta, o que acontece hoje são repetições de histórias mal construídas, estando fora do lugar. O Caim e o Abel já tinham uma desconstrução no seu caráter humano, não sabiam o que significa ser irmão. Porque se você é criado em um ambiente assim, você vai repetir essa história. Se você é criado em um ambiente que tem mentira, que tem um pensador, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz assim, olha, você é o reflexo das 5 pessoas que você caminha com ela. Se você anda com 5 homens de Deus, você será o 6º. Se você anda com 5 seres humanos ou pessoas tortas na vida, você vai ser o 6º. Entende? Porque o ambiente que eu cresço, o ambiente que eu sou inserido, então por isso que nós tratamos isso na Escola Mecânica da Alma, esse resgate dos valores, esses princípios que nós estamos trabalhando aqui, porque senão amanhã a gente vai ter que ministrar a cura na vida dos filhos das pessoas que estão nos ouvindo agora.
Concorda comigo? Com certeza. Por quê? Porque é uma desconstrução. Se você não sabe quem Deus é, se você não sabe quem você é, se você não sabe como você deve tratar o seu irmão porque você acha que ele é seu inimigo, alguém que você tem que disputar, o seu filho vai crescer nesse ambiente e ele vai reverberar aquilo que você refletir a ele. Então, e não tem nada a ver com maldição. não tem nada a ver. Tem a ver Percebe? com caráter e Exatamente. com atitudes erradas. Porque assim, é mais fácil eu colocar a culpa no meu pai, que era alcoólatra, e dizer, não, minha vida tá assim. E esconder, né? Eu sou isso, eu tenho esse desvio de caráter aqui porque o meu pai não foi uma boa pessoa. Peraí, a responsabilidade é sua. Você tem o direito hoje de falar, não, eu não vou repetir a história de fracasso dos meus pais. Continuando a minha história, dentro da minha casa, eu estabeleci, falei, eu vou me casar virgem, eu vou constituir uma família. E por incrível que pareça, depois que eu tomei essa iniciativa e esse posicionamento, a minha irmã casou, meses depois da gente. Glória a Deus. Tomou a decisão, não sei, ela casou primeiro? Depois da gente. Os meus irmãos assumiram família. Houve uma mudança no seio familiar. Porque o mais novo olhou e falou, peraí, eu não vou seguir esse caminho, não. Eu sou, graças a Deus, eu falo que eu não tenho uma história ruim para contar. Eu falo para a pastora, queria ter um testemunho forte, mas eu não tenho esse testemunho. Esse é o maior testemunho, né? Não se contaminou com aquilo que é errado. Eu não me viciei, eu tentava. Quando os meus irmãos pediam a cerveja, eu ia lá, um calor terrível. Eu abria a cerveja e dava um bico. Eu não sei como vocês têm gosto. E ela falou, eu prefiro Coca-Cola. Né? Cigarro, eles pediam para mim pegar o cigarro, eu ia lá, colocava na boca, acendia. Como eu disse, via as revistas pornográficas, via a questão da droga. O meu irmão, quando eu tinha aproximadamente, sei lá, uns 6, 7 anos, foi assassinado por dívida no tráfico de drogas com 18 anos apenas. Então eu cresci nesse ambiente, missionária, mas um dia eu ouvi a voz do Espírito Santo me chamando para assumir uma nova identidade. Para assumir um novo posicionamento, eu falo, eu não vou repetir essa história. Então dizer, é maldição hereditária, você está fugindo da sua responsabilidade. Toda maldição paralisou na cruz. Glória a Deus. Nós recebemos o ministério, e 1 Coríntios vai dizer isso, que nós recebemos o ministério da reconciliação. Antes, nós vivíamos desviados, desgarrados, como ovelhas sem pastores, mas agora nós recebemos o ministério da reconciliação. E em Jesus, E Paulo vai dizer, olha, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo, aleluia. Caráter. Então, em Cristo, nós temos, queridos, a ruptura dessa dependência emocional, dessa falta de caráter que muitas vezes nós assumimos e jogamos a culpa no que veio atrás. Porque ele não está mais aqui, né? É mais fácil. Não, foi meu pai, foi meu avô. Não, a culpa é sua. Porque você foi lá e colocou a mão onde não devia colocar. Você foi lá e pegou o que não era para pegar. Meu pai roubava e isso é maldição hereditária. Não, você é responsável, entende? Então, essa é uma desconstrução. Existe, dando continuidade aqui, só para mim não perder o raciocínio, missionário. Sim. Na psicologia, um estudo que o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, ele vai ter uma percepção, ele vai fazer a leitura, ou na verdade várias leituras, do comportamento humano. Então ele vai estabelecer um estudo chamado o Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo, ele vai tratar, ou Freud vai observar que a criança ela passa por fases, pelo menos 5 fases uma criança vai passando no seu desenvolvimento. Mas nós não temos tempo aqui também para discorrer essas 5. Eu quero falar apenas de uma fase, que é uma fase mais crítica e importante nessa construção de um caráter de uma criança, de um adolescente, que é a fase, o período chamado de o período de castração. O período de castração ou emasculação é o período em que a mãe ela precisa olhar para a menina e dizer assim, tá vendo esse homem aqui? Esse homem é o meu marido. Ele é o seu pai. Mas ele é o meu homem. Por quê? Porque, de uma forma natural, a criança, ela vai desenvolver... A menina vai olhar para o pai e vai dizer, ele é meu herói. Olha como ele trata minha mãe. Olha como minha mãe é bem tratada ou maltratada.
Deu para compreender? Sim, Que isso é uma construção. O menino vai olhar e falar, olha como ela é bonita. Ela é linda. Na parte sexual, essa construção que o complexo de Édipo vai tratar, a menina olha para o pai e aí ela fala, por que ele tem o órgão genital e eu não tenho? Do lado oposto, o menino olha para a mãe e fala, por que ela não tem e eu tenho? Tá errado isso. Então aqui entra uma disfuncionalidade na construção do caráter, que é um outro assunto, de repente talvez a gente possa tratar sobre isso, que é um outro assunto, aí chega nessa questão de o menino olhar e falar, se eu não sinto... porque se não houver essa castração, nesse período de funcionalidade ou de construção de caráter, uma família disfuncional vai gerando outra, que vai gerando outra. Então esse processo de castração é o período em que o pai tem que chegar no menino e dizer, olha, tá vendo essa mulher aqui? Tô vendo, pai. Ela é sua mãe. E amanhã ela vai continuar sendo a sua mãe, mas ela é minha mulher. Hoje você é criança, amanhã você vai ser adulto. E amanhã ela vai continuar sendo a sua mãe, mas você vai ter uma outra esposa, você vai ter a sua esposa, a sua mulher. Se não há essa ruptura, missionária, tanto a menina quanto o menino, ela vai crescendo e aí ela vai pegar, sabe o quê? Raiva da mãe. A menina, dentro de casa, cria raiva da mãe. Por quê? Porque o homem, que é o herói dela, vai pra cama com a mãe e se tranca no quarto. Entendeu? Embora, né, a criança, o pai fecha a porta, ela vai pro quarto. Do outro lado, a mesma coisa. O menino pega a raiva do pai, porque ele olha e fala, mas ela é minha. Isso vai gerar o perigo da dependência emocional? Exatamente, aí nós vamos chegar nesse local da dependência emocional. Deus. Porque se não houver essa castração no período de formação, em que é necessário... É comprometedor? É comprometedor. Porque aí nós vamos perceber o quê? E é nítido isso. Eu vou usar o meu exemplo novamente. Certo. O meu pai, quando ele foi embora de casa, eu tinha... meses, eu não me lembro muitas coisas, mas eu tinha meses ou talvez anos, mas era 1, 2 anos, muito pequeno. E aí minha mãe criou 5 filhos sozinha. Só que eu me lembro que chegou por volta de uns 6, 7 anos de idade, a minha mãe tentou namorar um homem. Um homem, ela gostava de sair, toda sexta-feira ela saía, ia num barzinho lá que tocava música ao vivo. Só que eu tinha... o cordão umbilical tão unido com a minha mãe, porque não houve essa ruptura, porque, olha, e eu vou falar sobre isso aqui, a grande questão é que se não houver a castração da parte do pai e a castração da parte da mãe, a simbiose se torna crônica. Meu Deus! Porque essa unidade, ela vai se aprofundar ainda mais. Eu, no meu caso, eu não tive o meu pai para chegar e falar, menino, bater na mesa e falar, olha, tá vendo essa mulher? É a minha mulher. E a sua mãe. Amanhã você vai ter a sua. Eu não tive. E isso gerou uma desconstrução no meu caráter. Por quê? Eu tinha a simbiose tão crônica com a minha mãe que quando ela apareceu com um homem na frente de casa de mãos dadas, eu surtei. Eu era uma criança apenas. Não aceitou? Não aceitava de jeito nenhum. Meu Deus. Tinha os ambientes de festa que a família se reunia, minha mãe queria levar ele, eu esperneava. Não, aqui não vai entrar. Eu surtava. Porque a minha simbiose com a minha mãe tinha se tornado crônica. Hoje eu entendo isso. Porque eu não tive a figura do meu pai dentro de casa para romper esse cordão umbilical. Do lado de lá, talvez, nos ouvindo, tenha uma mulher que tenha essa ligação com a mãe, seja ao contrário. Né? E o pai é o responsável. A figura paterna ela é muito essencial no relacionamento familiar. Então, voltando aqui, a falta de compreensão desses sentimentos que vão surgindo no desenvolvimento do jovem e do adolescente irá resultar em uma simbiose crônica, como foi na minha. Eu entendo hoje, eu falo, poxa vida, cara, um dia a minha mãe quis reconstruir a vida emocional dela e eu fui um dos principais responsáveis. Eu não sei como os meus irmãos agiam, porque eu não lembro, eu era muito novo. Eu lembro das minhas atitudes. Mas chegou um momento da vida da minha mãe que ela falou assim, eu não quero mais homem na minha vida.
E ela abriu mão da vida dela para viver em função dos filhos. Porque dentro de casa não houve o pai, a figura paterna, para dizer: chega, aqui quem manda sou eu. Eu sou o homem da casa, eu sou o sacerdote. Vocês vão ter as mulheres de vocês e você, Sandra, vai ter o marido, o seu marido, mas essa mulher aqui é minha. Então a minha mãe privou a vida dela pensando nos filhos, e principalmente em mim, que era o mais novo, doente, quando pequeno, enfim. Então, é interessante falar que essa dependência emocional, ela não aprisiona pessoas de uma forma simbiótica apenas no seio de paterno, mãe e pai. Mas a simbiose espiritual, ela também pode brecar a vida de pessoas. Meu Deus. Existe também outros tipos. Qual é a diferença? A simbiose paterna é essa que nós estamos falando. De explicar. Tá. A simbiose espiritual, ela é aquela, por exemplo, existe a simbiose pastoral. Existe? Que o pastor olha e fala: vocês são meus. Super protetor? Vocês são meus. Vocês são meus membros, minhas ovelhas. Não abro mão de vocês. Só que o que Jesus fala para Pedro antes de no segundo encontro? Ai, Jesus amado. Jesus, eu amo isso aqui. Jesus é crucificado, ressuscita. E aí Jesus tem um encontro com Pedro. Quando Jesus ressuscita, ele fala assim para Maria: vai lá, avisa os apóstolos e também a Pedro. Ele faz questão de citar, né? Quando eles atravessam, enfim, chegam até o local na praia que Jesus estava, Jesus senta-se com Pedro e diz: Pedro, você me ama? Pedro fala: Senhor, eu te amo. O eu te amo ali é um eu te amo assim... superficial. Mais ou menos, Senhor. Né? E Jesus pergunta por 3 vezes. Mas as 3 respostas de Jesus me chamam a atenção, que ele vai dizer: olha, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Jesus deixa bem claro. Jesus está subindo, está colocando Pedro como uma pedra ali fundamental da igreja. Mas ele está dizendo: você me ama? Então, por amor, apacente o meu rebanho. Aí o livro de Apocalipse vai dizer, Zacarias também vai dizer, que no final de tudo, Jesus vai dizer: a ovelha conhece a voz do pastor. Sim. Eu digo além mais, porque Apocalipse vai dizer: olha, no final de tudo, eu vou reunir todos os povos através de um assovio. Meu Deus. O pastor, em Apocalipse, a Bíblia apresenta o cordeiro que pastoreia. Isso é maravilhoso. E o cordeiro que pastoreia vai reunir as suas ovelhas. Eu vou anotar esse cordeiro que pastoreia, porque o senhor vai vir dar uma aula aqui, Amém. tá? A ovelha que pastoreia vai reunir todas as ovelhas através de um assovio. Então, quando Jesus está dizendo para o Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo: não são suas. Você, como um mordomo, você vai cuidar delas. Daquilo que é meu. Exatamente. Quando a gente vai ler a parábola em João 10:10, em que Jesus vai dizer que o diabo vem para matar, roubar, na verdade o texto não diz que o diabo vem. É o ladrão. O ladrão. Mas o que Jesus fala ali, nesse momento, é exatamente quando ele começa a narrar o cenário de um aprisco, ele vai dizer que tem o pastor e um porteiro. Existe um pastor e um porteiro. Só que o portão do aprisco não era de madeira, não era de pedra. O porteiro ficava na porta assim, sendo a folha da porta. Enquanto o pastor pastoreia as ovelhas, nós somos apenas a folha da porta que segura as ovelhas dentro do aprisco. Então, se nós não compreendermos isso, nós viveremos uma vida aprisionada numa simbiose pastoral, debaixo de lideranças imperialistas, como eu disse, que o império escraviza. Aqui você é obrigado a fazer. Aqui, se você não fizer, você está debaixo de maldição, essas coisas. O reino discipula.
Glória a Entende? Deus. Então, se a gente não romper essa simbiose pastoral, é por isso que nós ouvimos por aí, muita gente, talvez alguém que esteja nos ouvindo, ouça algo do tipo: se você sair daqui, desse rebanho, você está amaldiçoado, porque eu não te abençoo para sair. Peraí, meu amigo pastor, com muito carinho que me ouve, entenda uma coisa: as ovelhas não são suas. As ovelhas não são nossas. Baseado em quê ele pode falar isso, né? Exatamente. As ovelhas não são nossas, nós somos apenas porteiros. Porteiros fortíssimos. Então, existe também, missionário, a simbiose entre irmãos de sangue. Né? Tipo assim, o pensamento: ele não pode ter uma vida melhor que a minha. É simbiose. É um laço de irmandade que vai além da possibilidade humana. Como assim? Mas a gente conhece pessoas que tipo, o irmão casou, agora está constituindo uma família, e a pessoa vira as costas e fala: você não apareça mais aqui. Porque aquele sentimento: nós dividimos as mesmas necessidades, passamos os mesmos perrengues, Uhum. então não é justo que você cresça e eu não. Isso é simbiose entre irmãos de sangue. Então, assim, existe também a simbiose marital, entre marido e esposa. Meu já- Deus. Olha só, nós vamos entrar aqui em assuntos. Ele já está encerrando, tá, pastor? O Amém. perigo da dependência emocional. E da família, do casamento. O senhor vai vir com a pastora Cris? Vamos. Mas pode concluir seu raciocínio, porque eu estou gostando. Existe a simbiose marital, que é aquela que já entra um pouco para dentro do narcisismo. Né? Ih, Que já entra um pouco nesse conceito narcisista. Tipo assim: se ele me deixar, eu morro. Já ouviu essa história? muitos. Se ela me abandonar, eu tiro a minha vida. Isso é simbiose. Porque a sua vida não tem que estar pautada no companheiro que está com você. Sua vida tem que estar pautada em Cristo. Isso. Ele é o autor da vida, ele é o dono da vida. E se a sua escolha foi errada, mas dentro de um relacionamento narcisista, o narcisista, ele prepara o coração do companheiro para ser totalmente dependente dele emocionalmente. Então, não é que ele muitas vezes obriga a pessoa a ficar, Uhum. mas como nós iniciamos aqui, a teologia do diabo estando fora do lugar foi desconfigurar o que Deus falou. Ele desconfigura a mente da pessoa para ela entender: não, se eu sair daqui de dentro, ele morre. Entende? Meu Deus. Ele vai morrer porque ele depende de mim. O narcisista faz isso. Uhum. Ele coloca a pessoa em um lugar de supervalorização para satisfazer os desejos dele. Existe narcisista dentro das igrejas? Muitos. O Pastores. senhor quer falar sobre isso futuramente? Sim, vamos marcar. Eu volto com muito prazer. Então, para me concluir aqui, missionária, só para Dependência emocional, então, vai muito além Vai da muito além. psicologia, de tudo aquilo que nós achamos que é tão porque simples. não termina aqui. Além da dependência emocional ser um agravante, porque é uma desconstrução de caráter, de identidade e de estar fora do lugar, como nós iniciamos falando, também existe a codependência. A codependência. Exato. Porque a codependência, muitas vezes, ela é o que patrocina a dependência. Quer ver um exemplo? Uhum. O que é um dependente químico? Alguém que é viciado em química, em entorpecentes. A codependência leva a mãe, o pai, os irmãos, muitas vezes, a serem os patrocinadores. E pensam assim: é melhor que ele use droga aqui dentro do que ele use droga lá fora. Isso é uma codependência. Entende? Mas você percebe Já não é só um. que tudo está dentro do seio É um familiar. A mãe e o pai, por perder o controle da administração, ou do exemplo, ou do contexto familiar, da cultura familiar daquela casa, ela vai se submeter a uma codependência para preservar a vida daquele que está se destruindo, se autodestruindo e destruindo todo mundo. Então vai muito além do que simplesmente sermos dependentes. A mulher não consegue se separar do marido, isso é uma dependência também.
mas existe algo muito mais profundo, um câncer muito maior por trás de tudo isso. Quer ver um outro exemplo? O meu filho é promíscuo. Eu criei na igreja, mas ele não quer mais saber da igreja. A igreja feriu o meu filho. Aí você permite, ou a pessoa permite, que a casa dela se torne um motel. Porque o filho, agora, enquanto a mãe está na igreja, ele leva diversas mulheres para dentro de casa. E a mãe pensa assim, é melhor o meu filho estar fazendo sexo dentro da minha casa com várias mulheres do que ele estar indo a um prostíbulo se prostituir. Ou a menina também, recebendo rapazes. Enquanto a família está na mesa jantando, a filha está no quarto fazendo orgias com vários homens. Isso é uma codependência. Tudo por quê? Porque simplesmente perdeu-se o controle, ou a família. E uma das coisas interessantes, para mim encerrar aqui, é que o grande grito na minha alma a respeito de criar a Escola Mecânica da Alma foi essa desconstrução. Sim. Por quê? Porque eu comecei a observar que no contexto em que eu vivia, de 10 pessoas, 7 tinham recebido ou tinham sido abusadas sexualmente. Olha só. Conversando, pastoreando, a gente tem essa visão e também acesso a algumas histórias. Eu comecei a olhar e falei, peraí, mas são 10? 7? Aí eu comecei a perceber que aí depois eu fui pesquisar, a gente começa a ler um pouco mais, e existe um dado de que o assédio sexual dentro de uma família disfuncional, ele está entre 0 ano até 13 anos de idade. Mais de 22 milhões de casos de abuso sexual. E esses abusos, eles não ocorrem por estranhos. São familiares. São familiares. Ou pais, tios, mães, primos. Por quê? Porque desconstruiu-se o sentido original da família. Entende? Então, isso vai muito além. É um assunto que a gente pode tratar outra hora. Então, para mim finalizar, se você nos ouve e está dentro de uma desconstrução e dependendo emocionalmente de uma condição sobre-humana, Jesus é a saída para a sua dor. Glória a Deus. Jesus é a saída para a nossa dor, queridos. O resgate está em Jesus Cristo. O resgate está também na ciência, na psicologia, está. Na medicina está. Mas o Criador, o Senhor das nossas almas, o autor de tudo, é o maior interessado em nos pescar. Para mim encerrar e usar um último texto como referência, Marcos capítulo 5. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz ao Pedro assim, Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Você é pescador de peixes, mas eu vou fazer de você um pescador de homens. E aí, quando Jesus se encontra com o endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, Jesus faz uma pergunta para ele. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? A gente pega esse texto, espiritualiza, e eu não estou dizendo aqui que demônios não existem, não. Efésios 6 diz que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Isso. Mas o que Jesus faz é pescar alguma humanidade dentro daquele homem. Porque ele já estava vivendo em uma condição sobre-humana. O texto diz que ele rasgava as cadeias com as mãos, andava nu, andava gritando igual um louco, sem senso humano, não tinha mais família, perdeu acesso à sua família, perdeu acesso a tudo. Mas quando Jesus põe o pé naquela terra, os demônios de longe gritam, por que vieste nos atormentar, Jesus? Aí Jesus diz, qual é o teu nome? Aí a gente usa, entrevista o demônio, pergunta o nome, a cidade de onde está falando. Mas o que eu enxergo por trás desse texto é a beleza do que Jesus está fazendo. Os homens, os fariseus daquela terra, estavam preocupados com o quê? Com os porcos que se suicidaram, ou que morreram.
Eles estavam preocupados com o valor financeiro que eles haviam perdido. Quando eles veem aquele jovem restaurado, sentado aos pés de Jesus, eles expulsam Jesus da cidade. Mas o que Jesus enxerga naquele momento, o que ele faz é resgatar o último fio de humanidade que existia dentro daquele moço. Glória a Deus. E ele diz, qual é o teu nome? Foi quando Deus se encontrou com Jacó, dizendo, quem é você? Foi a pergunta que Deus faz para o Adão lá em Gênesis 3:9. Onde você está? Então, não importa a condição que você esteja vivendo, a sua solução está em Jesus Cristo. Ele é a dopamina para a nossa alma. Glória a Deus. Talvez nos ouvindo agora tenha alguém depressivo, tem alguém aprisionado, tem alguém dizendo, eu quero me matar. Não faça isso. Faça apenas uma oração. Jesus, se o Senhor existe de verdade, eu me rendo agora. Porque o caminho é esse. O caminho que a psicanálise usa, quando falamos na semana passada, é a rendição. Entrega o controle. Não adianta. Enquanto você estiver segurando o controle, achando que você é autossuficiente, você não vai sair deste lugar. Mas quando você se render a Cristo, aí ele consegue resgatar. O primeiro sinal de rendição que houve, ainda endemoniado, ainda possuído na vida do gadareno, foi se ajoelhar. E os demônios falaram, mas quando o demônio fala através da língua, quem está verbalizando é o nosso corpo. Uhum. Então é isso. Jesus, o Senhor, o resgatador de almas, ele pode mudar a sua história. Amém? Amém. Eu quero que o senhor faça uma oração. Amém. Hoje eu vou quebrar os protocolos. Vamos orar. Hoje eu quero ouvir essa oração porque eu senti necessidade do pastor Adriano fazer um clamor aqui para todos vocês aí que estão acompanhando comigo, Resgatando Valores. Se inscreva, comente, compartilhe e seja abençoado, tocado. Coloca a mão no teu coração aí, onde você estiver. Receba aí a palavra profética através do servo de Deus. Pode orar, pastor. Pai, em nome de Jesus, talvez agora, na frente dessa tela, diante desse celular, desse computador, não sei o horário, talvez de manhã, tarde ou noite, esteja uma pessoa agora, Senhor, que precisa ser alcançada e ao ouvir este ensinamento, este podcast, ela se sentiu tocada. E eu creio que o Senhor é um Deus transcendente, um Deus emanente, e o Senhor pode alcançar o teu filho, a tua filha agora. Em nome de Jesus. Então, Senhor, que as cadeias da depressão sejam rompidas agora, em nome de Jesus Cristo. Que as feridas na alma, Senhor, recebam a dopamina que é Jesus Cristo. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. A maldição paralisou na cruz. A enfermidade paralisou na cruz. Os problemas que muitas vezes nos cercam e gritam, Pai, à nossa volta, querem nos fazer tomar decisões inconsequentes, até mesmo de tirarmos a nossa vida. Mas o Senhor é especialista em resgatar a humanidade que existe ainda dentro de nós. Quando o filho pródigo, Pai, estava no chiqueiro, no último estágio da sua vida, algo dentro dele foi preservado. Aleluia. O livre-arbítrio, a escolha e a decisão de se levantar. E quando ele disse, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai, ele saiu daquela condição, Senhor, em que ele estava. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo seja o ativador agora no coração desse filho, dessa filha que nos ouve, e que ao terminar esta oração, ele se levante e diga, levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu pai, porque lá eu sei que tem alimento. Em nome de Jesus. Eu sei que lá até os empregados têm pão na mesa. Em nome de Jesus, Pai. Que haja cura, haja restauração, haja testemunhos e vidas alcançadas. Tudo que te pedimos através deste conteúdo, Senhor, que estamos gerando aqui, através dessa oração te pedimos, aonde a minha voz chegar, que haja cura na alma e restauração de vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós recebemos o ministério da reconciliação e nós temos a missão, esse é o nosso chamado, de levarmos, Pai, o Evangelho de Cristo, que pode resgatar e mudar a vida de qualquer pessoa, ainda que ela esteja no pior momento, na pior condição,
mas o meu estado atual não determina o que eu sou. Glória a Deus. E o que o Senhor resgatou em mim e vai resgatar na vida dessa pessoa é a sua identidade. Graças Você a Deus. é filho, é filha de Deus. E um Glória ao filho Espírito Santo. entende que é príncipe. Um filho entende que o pai é o dono de tudo, mas que o meu irmão tem o mesmo direito do que eu. O reino de Deus, Pai, como aprendemos aqui, não é um reino de disputas, mas é um reino em que sabemos compartilhar na mesa o pão. Por isso oramos, Pai nosso. Por isso oramos, Pão nosso. Porque quando o senso do reino chega no meu coração, eu paro de viver por disputas, mas vivo sabendo que eu sou filho e eu passo a militar a guerra de que o reino nos chamou para militar. Glória Em nome a de Deus. Jesus, nós oramos e assim te agradecemos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor Adriano. Muito obrigada por dividir, derramar hoje aqui nessa mesa pérolas, algo santíssimo, conteúdo maravilhoso. Muito obrigada pela tua presença. Amém. Muito obrigada, pastora Ju, né? Muito obrigada ao filho, a todos vocês, e que Deus continue te abençoando, te usando. O senhor vai voltar de novo, tá? Amém. Porque o senhor vai tocar naquele assunto porque me deu aqui uma curiosidade. Que Deus em Cristo continue te honrando. O senhor quer fazer Amém. mais algumas considerações? Deixa seu Insta também, Isso. né? O meu Instagram é @PRAdrianoNunes. Vai estar também na descrição Isso. desse vídeo. @PRAdrianoNunes. Vocês também podem nos encontrar no PR Comunidade, PR não, desculpa, @Comunidade Cristã Genuína SP, que é o Instagram da nossa igreja. E só nos chamar lá no direct, a gente pode estar, de uma certa forma, aí ajudando, O senhor aconselhando, responde lá? respondo, Perfeito. tá bom? Não respondo na hora, mas eu Sim, respondo, sim. eu prometo que respondo, tá bom? Tá certo. E também eu quero falar aqui para vocês sobre a nossa escola, @Mecânica da Alma. Tem mudado vidas, Tem né? mudado a vida de muita gente. Estamos concluindo mais uma turma agora, para a glória de Deus, pela Maravilha. graça e misericórdia de Deus. Estaremos indo para o nosso retiro no final de semana que vem. E assim, o que Deus tem feito são testemunhos maravilhosos de restauração, de resgate de valores, Glória a Deus. porque essa é a nossa maior missão, é resgatar o valor na vida das pessoas. Dentro de tudo que tratamos aqui, estamos ali, Avenida Guapira 903, Tucuruvi, São Paulo. Estamos próximos ao metrô Tucuruvi, em São Paulo, próximos ao shopping Tucuruvi. Do shopping até a igreja dá cerca de 15 minutos a pés, e de carro dá 5 minutos, né? De Uber deve dar uns 5 minutos, tá bom? Então, você que tem interesse em nos conhecer, mora em São Paulo, nas intermediações ali, Santana, Jaçanã, na Zona Norte, Vila Maria, nós estamos ali, então venha nos conhecer. O nosso culto é quarta-feira, às 19h30, oração, 20 horas o culto público, ensinamentos como esses e algo mais que o Senhor tem nos mostrado. E aos domingos também, às 9h30 da manhã, estamos ali, e às 10 horas o culto público, em oração 9h30, 10 horas o culto público, e você será muito bem-vindo para nos conhecer a pequena família que se reúne ali, e juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém? Maravilha, maravilha. Depois eu também vou colocar essas informações na descrição desse vídeo, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe. E nós aqui do Resgatando Valor, e fica com o coração com vontade de voltar novamente. Da semana que vem estaremos de volta com outros conteúdos ainda dentro da psicologia cristã. Sejam todos tocados, abençoados, e que o Espírito Santo de Deus continue bradando aí na tua casa, na tua vida. Preciso parar aqui, mas eu voltarei a qualquer momento. Sejam todos abençoados no nome de Jesus e recebam aí o meu abraço.